Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais. Está no ar mais uma edição do nosso programa Agenda Minas. E hoje você vai conferir aqui comigo que mobilização de funcionários terceirizados de Betim impõe fim a atraso de salários e benefícios. Bom, o GT e o FMG debatem seminário da reforma da Previdência. Também vai ver aqui comigo, CUT, Sindifisco e Sejusmig realizam plenária para debater as propostas da reforma trabalhista e também previdenciária. Vai conferir o posicionamento oficial da OAB contra a reforma da Previdência. Vai ver Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Minas Gerais dá posse à sua nova diretoria. E para finalizar, frentistas iniciam estado de greve após impasse em reunião com os patrões. E os postos de combustíveis podem parar a qualquer momento, hein? Muita atenção, porque começa agora o programa Agenda Minas. Para toda Minas Gerais, Brasil e o mundo, o primeiro e o único telejornal sindical que dá imagens das entidades sindicais e voz é claro a todos nós trabalhadores. Sejam bem-vindos! E vamos à nossa primeira reportagem. No dia 14/2, nossa equipe acompanhou os protestos dos trabalhadores terceirizados que prestam serviço à Prefeitura de Betim, do setor de limpeza e conservação nas escolas e creches do município. O motivo foi cobrar da Prefeitura e da empresa o fim dos recorrentes atrasos dos salários e benefícios dos mais de 400 funcionários. Confiram como foi. Nós temos aqui, com o contrato da Administração Pública Municipal de Betim, educação, cerca de 500 trabalhadores da empresa Qualitécnica que presta serviço nas escolas de Betim. Hoje elas estiveram aqui demandando a ação do sindicato, pleiteando valores que não pagos do salário do mês passado, dos tickets de refeição e de ticket de alimentação. Prontamente o sindicato estabeleceu uma Assembleia Geral permanente e resolvemos sair em passeata até a empresa e depois a prefeitura para buscar uma solução para essas trabalhadoras guerreiras que não podem ficar à mercê do sistema capitalista, sendo que elas só têm a mão de obra delas para vender. Tem 2 anos que eu estou nessa empresa, sempre o nosso salário está atrasado, passagem, tem mais ou menos um mês que eu estou indo para o trabalho de a pé, não sou eu, mas tem mais outros colegas também. Então fica difícil a nossa situação. 2 anos trabalhando, até hoje não recebi férias, então eu estou cansada. Bom, agora os trabalhadores saem em passeata do sindicato até a prefeitura. É muito triste ter que fazer passeata para receber salário. E isso é muito difícil, porque a gente precisamos do cartão alimentação, porque é o que nós comemos, nós não temos. Eu estou com meu esposo desempregado, precisamos de ter o cartão e precisamos dos nossos salários no 5º dia útil. E eles não mandam o nosso salário e diz que a prefeitura já repassou, e a prefeitura diz para eles que repassou e eles dizem que a prefeitura não repassou. Então nós estamos no beco sem saída. A gente não recebe salário, o ticket de alimentação, passagem, né? Eles sempre contando historinha. Aí a gente fica sabendo que a prefeitura já repassou o dinheiro para a firma e a firma não depositou o dinheiro para a gente. Férias vencidas também que a gente não recebe, não tira, né? Eles dão o papel de folha para a pessoa tirar férias, aí eles vão lá e buscam de novo e rasgam o papel, não dá férias, não dá uma explicação, sempre contando historinha. Eles não quiseram receber a nossa reportagem e isso também acontece com vocês, né? Acontece. Quando a gente liga para cá, eles falam que não tem previsão, que não sabe quando vai nos pagar e ainda às vezes eles nem desligam o telefone e ainda fica murmurando ainda. Parece que eles estão passando fome para ficar ligando para cá. A gente não está passando fome, a gente tem conta para pagar, tem compromisso e a gente trabalhou, eles têm a obrigação de pagar. Agora, se eles não querem pagar, manda a gente embora e acerta, porque a moça também falou que se me mandar embora, não tem como acertar comigo. E como que a gente fica? Ninguém dá uma posição pra gente do que está acontecendo. É revoltante passar por isso. Nossa, muito. As aulas começaram, eu não tive como comprar material de aula para os meus meninos, porque a gente trabalha, mas não recebe. Eu devo as pessoas na rua, já viram a cara, porque eles falam, fulano é ruim de paga. Eu estou trabalhando, mas eu não estou recebendo, o que eu vou fazer? Bom, nós estivemos aqui conversando com o representante da empresa e ele nos garantiu que a prefeitura vai fazer o repasse das verbas agora à tarde para a empresa
e assim que os valores forem creditados na conta da empresa, esses valores vão ser repassados diretamente para as contas dos trabalhadores, cumprindo a obrigação de pagar o salário do mês passado, os tickets e o vale transporte. Não, a Prefeitura já está tomando todas as medidas necessárias para garantir os direitos dos trabalhadores. Então o pagamento está sendo feito hoje, era para ter sido feito na sexta-feira, porém, por problemas técnicos da empresa que apresentou a nota fiscal que não estava errada e por falta também de garantia, de complementação da garantia do contrato, somente hoje foi viabilizado o pagamento. Na verdade, nós estamos fazendo um pagamento do reajuste do ano passado, que a administração passada não fez, no valor de R$1.200.000, R$253.000. E até o dia 26 desse mês, de fevereiro, será pago a fatura do mês de janeiro, o salário do mês de janeiro. Com isso, nós estamos dando vazão à empresa a cumprir com todos os direitos trabalhistas dos funcionários dela. Resumo, a Prefeitura está em dia. A Prefeitura está completamente em dia com os pagamentos. Independente de repasse ou não da Prefeitura, a responsabilidade direta é do empregador. E muitas vezes a gente está vendo aqui no nosso país uma inversão dessa obrigação. Quem tem a atividade econômica como sua principal fonte de renda é o verdadeiro responsável pelo pagamento desses trabalhadores. E eles estão transferindo essa responsabilidade para os empregados. Os empregados, que no nosso país é maravilhoso, ele tem que trabalhar 30 dias para receber 5 dias depois que já trabalhou os 30 dias. Talvez seja o único país no mundo onde o trabalhador trabalha 30 dias, ainda tem que esperar mais 5 dias úteis para receber o seu salário, quando recebe. Olha, a nossa equipe acompanhou as negociações entre funcionários, sindicato e prefeitura, que informou estar em dia com a empresa. No final da tarde, todos os trabalhadores receberam os seus salários. A nossa reportagem tentou contato com a empresa terceirizada, mas as ligações não foram atendidas. A União Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais e o Programa de Apoio às Relações de Trabalho e Administração da Justiça da Universidade Federal de Minas Gerais realizaram no dia 16, aqui em Belo Horizonte, um seminário com debates sobre as propostas da reforma da Previdência e Trabalhista. O evento aconteceu na Faculdade de Direito, que é o FMG, aqui do centro de Belo Horizonte, e contou com a participação de sindicalistas, docentes, estudantes, representantes do Ministério Público e também do Ministério do Trabalho. Vamos conferir como foi. E nós estamos com o Ricardo Patá, ele que é o presidente da UGT Nacional. Presidente, um encontro importante, onde a UGT vem fazendo isso em todo o território nacional, e é uma preocupação bastante real. Estão querendo dilapidar categoricamente os direitos dos trabalhadores, com essas duas reformas que vocês discutem aqui hoje, e trazendo a ótica do movimento sindical em saber o que pode acontecer, o que vai ser do trabalhador se a reforma da Previdência e Trabalhista passar. Esse é o objetivo, trazer conhecimento e mobilizar a população nos perigos que estamos prestes a ser vítimas. Não há dúvida nenhuma, e inclusive o encontro é numa universidade, né, para dar até aquele tom fundamental da liga do movimento sindical com o mundo acadêmico, que nos subsidia muito com todos os números das questões previdenciárias e nos subsidia também com a relação trabalhista do que ocorre no mundo e as questões históricas do nosso país. Esses dois temas, previdenciário e trabalhista, são muito sensíveis a nós. No caso da Previdência, a mudança que querem fazer vai trazer uma injustiça extraordinária com o jovem pobre. A longevidade e a demografia, que são os fatores que estão despertando para aprimoramento dessa reforma, não leva em conta, com certeza absoluta, as pessoas que moram no Nordeste, que têm a longevidade de 66, 67, diferente da longevidade nacional, que é de 74 anos. E independente do local que o jovem nasça, mas o jovem pobre, ele está trabalhando logo cedo, não é porque ele quer, ele é obrigado, tem que sustentar a família, não tem alternativa de bancos escolares. Então é muito injusto que ele,
vai trabalhar muito e não vai poder se aposentar. E o senhor, por exemplo, é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, que é uma das categorias de primeiro ingresso dessa juventude. Não há dúvida nenhuma, é justamente onde se abre as portas para esse jovem que começa logo cedo a trabalhar para sustentar sua família. É diferente daquilo que nós imaginamos para o jovem no Brasil, que tinha que estar nos bancos escolares, se qualificando, se formando para mudar o Brasil. E a mulher trabalha muito mais que o homem, mas muito mais. E ela recebe menos 30% do que o homem em média. E ela trabalha na sua casa, com a família, e mesmo no local de trabalho, trabalha mais que o homem. É muito injusto querer, na questão previdenciária, igualar o tempo de contribuição. A única questão que nós achamos adequada é ter uma previdência única para servidores públicos, trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos. Todos nós somos brasileiros e brasileiras, não podemos ter mais, em hipótese alguma, privilégios, temos que acabar definitivamente com isso. Lógico, os servidores públicos, muitos deles, até representados pela UGT, carregam o Brasil, carregam o piano mesmo e ganham muito pouco. Mas o que estou dizendo é para aqueles que ainda têm aposentadorias absurdas, que até a imprensa não coloca porque é impedida por decisões judiciais. Então nós precisamos não ter. O Brasil tem que ser passado a limpo, né? A Previdência tem que ser transparente, os números têm que ser apresentados de forma adequada, para que nós possamos definitivamente fazer as mudanças necessárias para não colocar em xeque futuras aposentadorias. Bom, eu estou aqui com o Paulo Roberto da Silva, ele que é o presidente estadual da UGT Minas, na cobertura exclusiva do seminário que debate a reforma da Previdência Previdenciária, que conta aí com a participação nacional da UGT, Ministério Público, Ministério do Trabalho, bacharéis em Direitos, estudantes, aqui na UFMG de Minas Gerais. Bom, presidente, foi um encontro bastante proveitoso. Eu gostaria que o senhor fizesse um resumo desse encontro e o que vocês farão após esse encontro, o que vai ser levado para os parlamentares e o que o trabalhador deve fazer a partir de agora. Bom, ao final do encontro deve sair um documento, vai sair automaticamente. Esse documento será levado à Nacional. Já está agendado uma reunião de todas as centrais em Brasília na terça-feira para juntar, porque todas as outras centrais também estão tirando esse documento. E tentar transformar o documento em um documento único, de uma sugestão de alteração nas propostas até agora mandadas pelo governo, tanto na trabalhista quanto na sindical. E volto a frisar a importância do eleitor estar cobrando do seu deputado, tanto ele federal quanto estadual, do senador, de que não vote proposta que traga benefícios para eles. E gostaria aqui também, Rogério, de ressalvar que firmamos, o SINDEAC e o UGT, um convênio com a UFMG. Vamos estar instituindo o NITER, que é o Núcleo de Conciliação Prévia. Ele vai ser composto pelo SINDEAC, o SEAC, o Sindicom e o Sindilurb. O que é esse núcleo? Esse núcleo visa dar uma celeridade nas ações trabalhistas, na busca de direitos, porventura não pagos pelas empresas aos seus empregados quando demite. Mas uma porta para se pleitear direito, né? Sim, se pleitear direito e com a celeridade que hoje a Justiça do Trabalho não tem essa condição. Para se agendar uma audiência hoje na Justiça do Trabalho, demora de 1 a 2 anos. Quando não há acordo da primeira audiência, vai mais 2, 3 anos. Acaba que o trabalhador fica aí 2, 3, 4 anos sem receber uma possível perda por descumprimento da lei trabalhista por parte do seu empregador. O NITER pode resolver isso, talvez em 2, 3, 4 semanas no máximo. Traz um benefício para o trabalhador, que ele não tem que ficar tanto tempo esperando a decisão judicial, e ao mesmo tempo traz uma economia para a empresa que não precisa de estar contratando advogado para acompanhar o seu representante à Justiça do Trabalho. Quais as categorias que vão poder aí estar dentro, usando os serviços desse núcleo e como faz para participar? Olha, nesse primeiro momento, o SINDEAC por parte dos trabalhadores, o SEAC representando as empresas de asseio e conservação, o Sindicom representando todos os condomínios de BH e o Sindilub representando as empresas de coleta e industrialização do lixo de Belo Horizonte. Então, no primeiro momento, só as 4 entidades. Se der certo, automaticamente, eu tenho certeza que a UFMG, na pessoa do professor Dr. Antônio Gomes, irá estender isso a outras categorias.
Bom, o encontro foi muito enriquecedor, né? Eu acho que nós aprendemos muito, porque uma coisa é você estudar o movimento sindical na teoria e outra é você ver como funciona verdadeiramente na prática. Mas do evento, a gente percebeu e se abstraiu, né, de todo o conteúdo que foi discutido e também das propostas que foram trazidas aqui, que existe sim uma perspectiva de resgate, né, da força do sindicalismo contemporâneo, e a UGT está resgatando essa força, assinou um termo de cooperação com o Prunat, está acompanhando a criação de um núcleo intersindical na categoria de asseio, conservação e limpeza, que envolve o Sindicato dos Trabalhadores, que é o Sindeac, né, e que envolve também 3 outros sindicatos patronais, que é o Sindilurb, o Sindicom e o SEAC Minas. Então, a partir dessa perspectiva, eles vão trazer várias instituições públicas para um diálogo social, né, uma roda de conversas onde eles vão buscar prevenir conflitos trabalhistas, né, e ter mais acesso, ter mais contato com o trabalhador para saber quais são os reais problemas que eles vivenciam no dia a dia, para que esses problemas possam ser prevenidos. Ou seja, além de resolver esses problemas, eles buscam a prevenção antes que o mal pior aconteça. É muito preocupante porque as reformas não estão ainda sequer sendo debatidas com a sociedade brasileira, postos a públicos os seus fundamentos, para que todos conheçam as razões e o contexto em que estas medidas estão sendo adotadas. E é um projeto que também não passou pela legitimação da aprovação da sociedade, da aprovação eleitoral, na medida em que o programa não resulta de instâncias de poder legitimadas pelo processo eleitoral constitucional, de que legitimam essas instâncias de poder a promover mudanças de tamanha envergadura sem a participação popular. A Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual e o Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância, o Sejusmig, realizaram no dia 21 uma plenária para debater as propostas da reforma da Previdência Social e também trabalhista. A atividade aconteceu na Escola do Legislativo, em Belo Horizonte, e reuniu cerca de 150 pessoas. No ar. O Sindifisco, a CUT Minas Gerais e o Sejusmig se uniram para realizar essa plenária, debater os temas de extrema importância para o trabalhador, que é a razão de existir dessas entidades, né, que é a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, e na expectativa de que quanto mais compreensão a gente tenha desse momento que nós estamos enfrentando, da conjuntura em que essas reformas trabalhistas e previdenciárias estão ocorrendo, e dos prejuízos, né, das consequências que a aprovação dessas reformas traz na vida dos trabalhadores, quanto mais as pessoas estiverem cientes disso, mais elas se engajarão nas lutas que são necessárias para que a gente tente impedir a aprovação dessas reformas. O objetivo principal disso aqui é fazer um debate com as lideranças sindicais, com os trabalhadores, e no sentido em 2 frentes. Na primeira seria a gente mostrar um outro lado, o lado mais questionável, que é questionável e que é equivocado, colocado pelo governo, sobre a questão da situação da Seguridade Social e mais especificamente da Previdência. O segundo ponto é a gente trabalhar a linha da mobilização, a gente mobilizar contra essa reforma, que na realidade não é reforma, se reforma para melhorar, é uma deforma, é uma demolição da nossa Seguridade Social, e quem vai ser mais penalizado com isso são os trabalhadores mais pobres, principalmente. É essa que é a realidade hoje dessa reforma, que nós vamos tentar mostrar o que está por trás dela e também, ao mesmo tempo, trabalhar uma linha de mobilização para tentar reverter esse quadro e fazer com que essa reforma não caminhe. A importância de eventos como esse para que nós possamos nos contrapor a essa tentativa de reforma desse governo ilegítimo. É muito importante que nós possamos derrubar alguns mitos em relação à reforma trabalhista. O primeiro deles, de que nós temos uma legislação ultrapassada. A nossa legislação trabalhista ela vem sendo, ao longo das últimas décadas, reformadas. Aquela CLT da década de 40, ela sequer existe mais, e aqueles direitos que originalmente estavam na CLT, e os direitos fundamentais dos trabalhadores, eles foram alçados à condição de direito constitucional. Então, as questões primordiais do direito do trabalho que
originalmente estavam na CLT, hoje são norma constitucional, como a jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 220 mensais, o 13º salário, o direito às férias, tudo isso é norma constitucional e tem que ser garantido. É importantíssimo que todo movimento sindical, todas as organizações sindicais, centrais, federações, confederações, tomem chamem para si essa responsabilidade de mobilizar os trabalhadores. A gente só consegue mobilizar a partir da compreensão do que essas reformas significarão. Porque, às vezes, as pessoas não se mobilizam sem entender quais serão as consequências efetivas da aprovação dessas na vida de cada um e na vida das suas famílias. E aí é importante que a gente esteja discutindo para que a gente, então, possa estar mobilizando, lotando as ruas, fazendo trabalho com os deputados, com os senadores, e tentando, assim, impedir as reformas. E nós do Agenda Minas recebemos o posicionamento oficial da Ordem dos Advogados do Brasil contra a proposta de emenda constitucional 287, que trata da reforma da Previdência brasileira. Nós ouvimos o Dr. Bruno Reis de Figueiredo, conselheiro federal e também presidente da Comissão de Direito Sindical. Ele justifica a desaprovação da emenda por considerá-la um risco e também perdas de inúmeros direitos sociais. Fala, presidente. Bom dia a todos do programa Agenda Minas. Bom dia, Rogério Reis. É um prazer estar aqui com vocês. Sobre a reforma da Previdência, a PEC 287, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, já aprovou no Pleno o seu posicionamento contra essa reforma da Previdência. Estivemos, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça em dezembro do ano passado, onde lá o presidente Lamáquia esteve com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Chico Couto, eu pela Comissão de Direito Sindical da OAB, e depois de todas essas tratativas, nós já estamos trabalhando num grupo de trabalho da OAB com algumas entidades sindicais de representação nacional, fazendo um trabalho de substitutivos para ser apresentado ao Congresso Nacional. O posicionamento da Ordem, da OAB, é contra a reforma da Previdência, porque essa reforma fere vários princípios constitucionais. Seja o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, o artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais, lá está previsto o direito à saúde, à educação, à previdência, e na verdade o que nós percebemos é que essa reforma, ela praticamente vai acabar com a previdência do nosso país. Agora, não temos dúvida que a previdência ela é sim superavitária, e por esse motivo a OAB é contra essa PEC 287. Nós realizaremos, inclusive, no final do mês de março, vários eventos, várias audiências públicas para discutir tal questão. No dia 14 de março, especificamente, nós teremos um evento na OAB Federal, em Brasília. Convidamos a todos os advogados, todos os sindicalistas que puderem estar conosco. Será no dia 14 de março, às 14 horas, no Conselho Federal da OAB. Nós faremos também aqui na OAB de Minas Gerais, no dia 27 de março, uma audiência pública também. Nesse caso, teremos uma audiência pública tratando tanto da reforma da Previdência, quanto da reforma trabalhista, quanto da reforma sindical. E será no dia 27, segunda-feira, na OAB Mineira, a partir das 9 horas da manhã. Então estão todos convidados, contem conosco nessa luta e nós contamos com vocês. Um grande abraço, fique com Deus. Tomaram posse na última quarta-feira os diretores eleitos da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Minas Gerais. O Wilson Geraldo encabeça a composição que estará à frente da entidade no triênio 2017-2020. A nova gestão promete modernizar as ações da entidade com reformulação do estatuto, descentralização e maior participação do interior, criando aí regionais. Vamos ver como foi. Nós fomos eleitos exatamente para mudar os rumos da federação, unir os trabalhadores da construção civil em Minas Gerais e do mobiliário, que inclui um setor importantíssimo para a economia mineira e nacional, que é da própria construção, da construção pesada, que também nos aliaremos,
e como também as indústrias de cimento, de concreto. Isso tudo é extremamente importante, que a gente consiga juntar esses sindicatos nesse momento difícil que o país está passando e de ameaças enormes aos nossos direitos, que a gente faça um trabalho maior de união e de organização para que nós possamos proibir ou coibir o governo de tirar nossos direitos. A FEDCON conta com 37 sindicatos hoje, aliás 38, né? Quanto mais sindicato vir, mais forte vai ser a federação, porque nós vamos dar espaço para o sindicato no estado trabalhar as cidades que é onde a federação não chega. Foi uma eleição espetacular, pelo fato que a nossa federação está fazendo 70 anos e por este motivo a gente precisa de ser democrático. Foi uma eleição 100% democrática. Após a eleição, todos nós abraçamos, mostramos a união, que nós estamos a favor do trabalhador nesse momento, né? Como sempre estivemos, sempre estaremos lutando a favor do trabalhador. Aqui eu tenho a plena certeza que o Wilson será um grande presidente para esta federação. Terá uma diferencial pelo comportamento do Wilson, pelo conhecimento que o Wilson tem. Certo? Apesar de que o companheiro Teófilo, que assumiu a gestão durante 6 meses, foi pego de surpresa, e o Teófilo, inclusive, é nosso diretor da Contricom, mas talvez o Wilson ele faça uma abertura maior, um espaço maior para que os sindicatos que estão fora desta federação venham a discutir os problemas a nível unitário dentro do Estado. E essa união, ela nos fortalece a nível nacional. Uma responsabilidade grande. Sempre que você representa sindicatos, representa trabalhadores, né, você tem que estar comprometido com essa causa. E isso é muito importante manter não só a tradição da federação, mas mudar a federação de uma forma que possa melhorar essa luta em prol dos trabalhadores da construção. Os trabalhadores dos postos de serviços de combustíveis de boa parte de Minas Gerais iniciaram o estado de greve após impasse nas negociações entre a categoria e os empresários. Os representantes dos trabalhadores rejeitaram a insistente contraproposta patronal, que inclui, reajuste abaixo da inflação, redução na participação nos lucros e resultados, além de perda de direitos. A categoria está sem reajuste há 16 meses. E o presidente do Simpospetro BH é que nos dá mais detalhes. Fala, presidente. Nós estamos aqui para levar informação para os trabalhadores de postos de combustível de todo o estado de Minas Gerais, que no dia 22 nós tivemos uma reunião no Minas Petro, uma convocação de urgência que eles fez para nós, que estavam encerradas as negociações. Nessa reunião que tivemos dia 22, eles trouxeram novamente uma propostas indecorosas, que é 6,5% de aumento salarial, abaixo do INPC, que o nosso INPC é de 1º de novembro, é 8,5%. Eles vêm com essa proposta aí, nós temos uma perca de 2% no último aumento. Não foi aceito pela categoria. Fora isso, eles ainda querem abaixar as PL de 660 para R$200 em 2 parcelas. Criação do banco de horas. Tirar um direito que já está na nossa convenção há 4 anos, que é os 2 domingos que a gente conseguimos. E isso não foi aceito pela bancada dos trabalhadores. E agora nós estamos, a partir de agora, em um clima aí difícil de negociação direta. Então nós estamos indo para a justiça e podemos, a qualquer momento, começar as paralisações nos postos de combustível. Olha, esse impasse vai refletir diretamente no cotidiano do cidadão mineiro, pois sem combustível não tem como transportar e assim a vida para. Mas de acordo com os representantes da categoria, a culpa não é dos trabalhadores, e sim única e exclusiva da classe patronal, que insiste em reajustar em 6% os salários e cesta básica, um valor inferior à inflação que já não é quase nada. Além disso, eles também propuseram reduzir em 50% a participação nos lucros e resultados, que antes era de R$450, agora para pouco R$200.
e em 2 parcelas. E o que é pior, os patrões querem implantar um banco de hora para não pagar mais as horas extras aos trabalhadores e também retirar os 2 domingos de folga. Aí tenha paciência, né? Decretar o estado de greve e nós teremos aí vários problemas se essa categoria parar. Esperamos um bom senso da classe patronal e também um bom acordo com os sindicatos representantes dos trabalhadores. Até sábado que vem, no encontro marcado aqui, com a cidadania, com a imagem das entidades sindicais e a voz de todos nós trabalhadores. O programa Agenda Minas é assim. Se você fizer, a gente mostra. Até sábado que vem.